qualidade de trabalhos de secretarias estaduais e municipais de educação e assim por diante, em relação justamente a indagar o que é que nós fazemos enquanto educadores. E eu acho que nós já temos, nesse século XXI, justamente condições e instrumental, tanto teórico quanto prático, para poder dizer, encarar a problemática do que é efetivamente que nós fazemos quando educamos. Essa é uma pergunta que nos remete para o interno, para o que efetivamente cada um de nós que está aqui presente faz durante 30, no meu caso, exatamente 42 anos. Ou seja, a partir de um pensamento da diferença, que esse clipe dos meus alunos das licenciaturas tentaram organizar, nessa forma de expressão, o que é que nós realizamos diante das conquistas da humanidade. Então, ontem eu visitei pela primeira vez as cataratas, graças à gentileza da Esther, que nos levou assim que nós desembarcamos do avião, e realmente é de uma grandeza absurda. As cataratas são assustadoramente belas. E realmente a gente se sente, eu me senti um verme desprezível, assim, de uma pequenez, de uma finitude enlouquecedoras. E nós, humanos, que nos achamos, nos fazemos, não é? Então eu acho que essa força, por exemplo, da água, essa força sonora, inclusive, que tudo aquilo cria, efetivamente nos leva a pensar cada vez mais, e a conferência de hoje, evidentemente, estava presente nas minhas preocupações, porque mesmo macaca velha, a gente sempre fica com uma certa aflição quando tem que trazer o que está pensando, escrevendo para um público como vocês são, um público, enfim, qualificado. Então, eu pensava realmente que tem que existir na educação algo do qual a gente goste. Não é? Porque para além dos salários insuficientes, para além das condições muitas vezes indigentes de trabalho, para além de uma carga horária pesada, para além de alunos que jamais vão corresponder às expectativas e aos ideais, porque isso faz parte do nosso trabalho, existe alguma coisa, existe um nicho na educação que faz com que a gente fique trabalhando com isso, trabalhando com formação, trabalhando com educação, alfabetizando, enfim. E é isso que eu estou me perguntando hoje, para além de todas as outras lutas. Vejam, essa pergunta interna não desmerece todas as conquistas e todas as militâncias e todos os discursos políticos que nós vimos fazendo enquanto educadores que se consideram não conservadores. Fizemos, minha geração fez e muitas gerações fizeram. Então, para além dessas conquistas, para além daquele discurso já clichêizado de que nós educamos o cidadão, de que nós educamos para a democracia, é para além disso. Quero que vocês entendam que eu não estou virando o coxo onde eu comi e onde investi boa parte da minha vida. Eu estou simplesmente fazendo uma dobra nesse tipo de função, de telos educacional, e perguntando de uma forma o que existe na nossa profissão
que a gente continue insistindo. E não vale responder que o cara é professor porque não sabe fazer outra coisa. Isso não vale. Isso é muito simples, isso é muito fácil. Então, é isso que, com base na filosofia contemporânea, no pensamento da diferença, esse pensamento também chamado pós-estruturalista, pós-modernista, pós-metafísico, pós que vocês quiserem. Enfim, esse pensamento contemporâneo e essas experiências, vivências contemporâneas que nós estamos agora no século XXI, possibilitam que a gente faça. Então, assim, a tese que eu trago é justamente de que existe algo na nossa profissão, algo criador. Que nós somos criadores. Que nós criamos alguma coisa. E que isso é que nos traz aventura. Isso que nos traz o prazer de educar. Essa aventura que é humana. E, portanto, difícil, como toda ação humana, em que os humanos têm que interagir, circunstanciada, contingente, que muitas vezes funciona e outras tantas vezes deixa de funcionar, que muitas vezes traz alegria e traz também muita tristeza. Isso que faz parte de amar, isso que faz parte de criar amizade, isso que faz parte das relações entre nós. Tudo que a gente tem enquanto humanos de beleza e também de feiura, que nos faz ser uma espécie, por exemplo, absolutamente predadora do próprio planeta, das outras espécies e de nós mesmos, de nossos próprios semelhantes. E você sabe que é isso mesmo que nós somos e que nós temos que nos cuidar para não pisar, para não matar, para não humilhar e assim por diante. Então, eu acho que existe um segmento na nossa profissão que faz que a gente goste, que a gente se aventure e que a gente vá todo dia educar. E durante décadas, muitas vezes, e que algo existe aí que traz esse prazer, esse aventureiro
que é a cena da aula. Então, me parece que a aula tem uma importância bárbara, em termos de que ela é realmente uma cena onde nós dramatizamos os conhecimentos, cheguem eles pelo livro didático, cheguem eles pelos parâmetros curriculares nacionais, pelo programa do Enem, por esses programas nacionais que acabam realmente, de fato, formulando o currículo nacional. O Brasil tem um currículo nacional de conhecimentos, de atitudes, de posturas, que nos chegam nas nossas áreas específicas de ação enquanto professores, e que depois são avaliados nas provas nacionais. Então, tudo bem, isso faz parte, a gente bochichou o que deu lá na Faculdade de Educação da URGS, quando os PCNs, ou as diretrizes curriculares, começaram a ser formuladas, mas é um modelo, você sabe, do neoliberalismo, e a gente está aí, e aí muitos educadores deixaram, inclusive, de achar que aquilo é passível de crítica, e assumiram acriticamente esses currículos nacionais. Mas não importa. A questão é que isso é algo dinâmico e processual. Porque cada um de nós, quando toma esses pontos, esses nós de rede, acaba fazendo outra coisa. E é aí que nós somos tradutores. O que nós fazemos? Nós somos didatas que traduzimos. Ou seja, o nicho de criação, aquilo que faz o prazer, a alegria, o desafiador, o enigmático, para cada um de nós, quando nós educamos, é justamente a didatização. Então, nos cursos de formação das licenciaturas, a gente faz, enquanto professores desses cursos, nós transmitimos o que a didática já acumulou, as bagagens que já estão registradas, legitimadas e tal. Agora, acontece que quando nós levamos a história, a geografia, a química, a física para o espaço da aula, é ali que uma outra coisa acontece. E é ali que nós traduzimos. E veja, quando nós traduzimos, nós temos que tornar contemporâneo aquele conhecimento. Nós temos que fazer, muitas vezes a gente faz visceralmente, inclusive, sem se dar conta de que está fazendo esse processo de tradução, mas é difícil tu ver um professor transmitir, porque não se trata de transmissão, botar na roda, botar na cena da aula o mesmo conteúdo, da mesma
humanos. Então é muito difícil que o processo de tradução consiga ser literal, né? Então nós trabalhamos nessa dimensão criadora. Nós achamos que isso foi expropriado, isso sim, foi uma expoliação que nos fizeram, porque eu acho que nos acostumaram com toda a posição subordinada que os professores, apesar das nossas lutas, que não vão terminar nunca, já obtiveram. Eu acho que nos tiraram. São décadas e décadas, veja, não é um partido político, não é uma classe social, é toda uma cultura, é todo um processo civilizatório que nos tirou essa força criadora, nos ensinaram e nos fizeram que a gente pensasse em nós mesmos como transmissores, como dadores de aula, como instrumentos de ensinar, por exemplo, como se ensinar fosse algo mecânico, que eu pego ou que os pesquisadores iluminados produziram lá nas disciplinas de origem e simplesmente meu corpo de educadora é uma correia de transmissão. Isso não existe, isso não é possível. Seria muito infeliz se fosse assim. Eu acho que a gente não aguentaria educar e gostar de educar, mesmo a gente se fechando, arrastando os pés, cansado, não sei o quê, a gente continua, sabe? Então eu acho que tem um desafio prazeroso que é justamente a nossa função enquanto obra de arte. E eu acho que isso, politicamente, foi o que nos fizeram acreditar. Então é por isso que a gente vê, daqui a pouco, bom, a campanha política já começou, mas quando ela pegar mesmo o fórum oficial, vocês vão ver novamente, mais pela enésima vez, que a educação enche a boca de todos e nós continuamos tendo que lutar pelas conquistas mínimas que a gente consegue em termos de horário de trabalho, de ser reconhecido e tal. E eu acho que é isso, assim, fizeram com que a gente mesmo se pensasse enquanto deficiente, enquanto subordinado hierarquicamente. Então, como, por exemplo, uma estagiária de pedagogia relatou que elas chegaram, eram duas numa escola municipal de Porto Alegre, e que daí as professoras mais antigas chegaram perto delas e uma tocou assim e disse: coitadinha, vai ser professora. Então, é isso, eu acho que como os tradutores também têm uma posição subordinada diante do autor, por exemplo. Os tradutores, às vezes, tu lê livro de Hegel, sei lá,
E isso sim, eu acho que isso é toda uma vida de não considerar aquilo mesmo que nós fazemos como Criador. Então, muitas vezes, vejam, não são as palavras que Platão escreveu que o teu aluno sai da aula de filosofia com elas, mas são as palavras
e ao mesmo tempo assustador. É assustadoramente belo. É espantosamente bonito isso. Essa possibilidade da gente se pensar enquanto esses se traduzem em arte, ciência e filosofia. Porque, claro que assusta, porque realmente o que tu fazes com aquilo é mais importante do que aquilo que já foi feito. Ou seja, o que tu botas em jogo é mais importante do que o que foi criado lá no século XIX, no século XX, no final do XX, assim por diante. As composições que tu fazes, os jogos em que tu botas aquele determinado valor, conhecimento, verdade, tipo de relação e assim por diante. Então assusta porque aumenta a responsabilidade. O cara que cria tem muito mais responsabilidade do que aquele que acha que é simplesmente um transmissor. Então, de alguma maneira, é isso assim. Tem algumas implicações. Por exemplo, eu acho que a nossa luta pelo que os currículos trazem, pela seleção dos elementos da cultura, pela seleção dos conhecimentos, por que nós
perspectiva negra, do movimento negro, é outra coisa que eu ensino do que propriamente a partir de uma perspectiva racista, de uma hegemonia branca, por exemplo. E isso a gente já tem feito conquistas em termos de aquisições e assim por diante. Então, eu acho que nós não daríamos tão de barato os currículos como nós damos, tá? Não deixaríamos que os ministérios da educação, sejam eles de partido ou pool de partido, sejam, pudessem dar conta assim, desses currículos. A gente ficaria mais atento, se sentiria mais responsável. Também se pensa na aula como criando, pelo menos, as condições para a produção de arte, de ciência e de pensamento. E filosofia está sendo tomada não como uma disciplina, mas como modos de pensar que nós vimos criando enquanto civilização. E claro que aí fica fácil voltar a dimensionar a importância dos educadores no processo civilizatório. Porque não fosse a educação, especialmente com aquilo que nós conquistamos também na batalha, em termos de que seja sempre crítica, essa tradução é sempre também um processo crítico. Bom, senão não seria transcriador, evidentemente, né? Seria mais reprodutivista do que propriamente criador. Então, ela é sempre crítica. Então, se nós não fazemos isso e nós não redimensionamos o nosso fazer, bom, aí a gente deixa que o processo civilizatório seja feito pela Rede Globo, pela Revista Veja e pela Jornal Zero Hora, por exemplo. Tá? Então, eu acho que isso vai realmente redimensionar e nos obrigar a voltar a qualificar. Eu tenho notado que isso não é fácil, assim, no próprio trabalho do projeto Escreve Leituras, dizer assim, pô, cara, tu és criador, me diz assim, que procedimentos tu usas para traduzir geografia, para traduzir matemática, para traduzir língua portuguesa, gramática. Então, os professores, e olha que a gente que às vezes faz mestrado, faz doutorado, tem toda uma vida de docência e tem dificuldade perceptiva e cognitiva de poder ver aquilo que faz criadoramente. Isso é uma coisa trágica, eu acho triste, acho trágico, porque isso eu acho que a gente deixou, em nome, claro, de outras lutas, porque bestas a gente nunca foi, não é? Mas, enfim, toda uma luta de categoria, de política sindical e tal, que a gente teve que fazer, e a gente abriu esse flanco. E
novidade. E muitas vezes os professores se aposentam com 30, 35 anos e não deixam uma linha escrita em relação a isso. E não é que ele seja insensível, não é que ele seja preguiçoso, é que realmente os canais de sensibilidade diante do que nós fazemos quando educamos são viciados, são obstruídos, são obstaculizados, como se ele tivesse feito sempre a mesma coisa durante 30 anos. E, em verdade, deixa de captar a beleza do acontecimento, a beleza daquilo que não está previsto, a beleza de uma criança do século XXI que te diz alguma coisa e que ela, enfim, está dizendo algo inédito, que não cabe nas tuas matrizes, que não cabe no que tu sabe, entendeu? E isso é assustador. Aí tu costuma tapar a boca da criança, tu manda sair da sala, ou tu dá ritalina, ou tu chama, manda para psicóloga, sei lá. A gente se assusta muito com aquilo que sai fora dos nossos canais. E o grande desafio está em a gente se tornar mais corajoso desde que a gente se reconheça e se pense novamente como criadores disso. Ou seja, não fôssemos nós, a arte, a ciência, a filosofia que nos foi legada de herança, seria letra morta, gente. Nós aqui, no trabalho de tradução, nós é que injetamos de vida nova aquilo. Nós é que fazemos com que Platão seja estudado, por exemplo, que Kant seja estudado, que Heidegger, que Foucault. Então, isso é assustador também, porque depende do que nós fazemos. E veja, não é a autoridade outra, exterior, mas é o que eu proponho, é o recorte que eu dou à produção, aquela. É o que eu ensino de Machado de Assis, é o conto que eu silenciono. Tu vê que tem toda uma mediação que só o tradutor faz, que é o que nós acabamos fazendo. Então,